A luz do Natal. Cintilância não é sinônimo de harmonia e paz. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, o evangelista Lucas assevera que o Cristo é a luz para iluminar as nações. O Mestre não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens do homem. Também não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Contentou-se em fazer luz no Espírito Eterno. Seu ministério endereçava-se aos povos de todo o mundo. Mas ele não marcou sua presença com expressões coletivas de poder. Absteve-se de movimentar e formar exércitos e sacerdócio, armamentos e tribunais. Preocupou-se com o que de fato interessava. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si próprio. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências da época do Natal, medite sobre o roteiro que você elegeu. A que ele o conduz? Você tem luz suficiente para a marcha? Que espécie de claridade está acendendo em seu caminho? Fuja ao brilho fatal dos curtos circuitos da cólera. Não se contente com a lanterninha da vaidade, que imita o pirilampo de voo baixo dentro da noite. Apague a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Também não confunda o período natalino com o brilho dos enfeites das lojas. Em breve, essa cintilação se extinguirá, mas você permanecerá em sua jornada. Aproveite a habitual pausa de final de ano para refletir com profundidade sobre sua vida. Identifique as opções que lhe orientam os caminhos. Raciocine sobre os hábitos por você mantidos e que revelam seu mundo íntimo para os semelhantes. Estarão eles de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre? Jesus disse que seu jugo era leve e ofereceu a sua paz. Na sequência, revelou-se como o caminho da verdadeira vida e fez o convite. Quem quisesse, deveria tomar sua cruz e segui-lo. Tomar a própria cruz e caminhar com o Mestre significa imitar seus luminosos exemplos. Não há felicidade nos distúrbios e no erro. Os resplendores da vida terrena bem cedo produzem enfado. Se você procura um mestre divino e a experiência cristã para além das ilusões do mundo, pare e reflita. Lembre-se de que há na terra clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Ser cristão, desfrutar de sua sublime paz, implica cooperar com ele. Para isso, é necessário dispor-se a extinguir as trevas, acendendo em si próprio aquela sublime luz para iluminar. É indispensável dispor-se a amar e servir, fazendo disso um hábito pela repetição incessante. Pense nisso. Aniversário de Jesus. Você anda pelas ruas e as cores lhe falam do Natal. Dourado, verde, vermelho. São bolas coloridas, laços vistosos de fitas,
arranjos maravilhosamente dispostos nas vitrinas das lojas. As luzes iluminam as fachadas das casas e transformam as alamedas em estradas de sol em plena noite. Tudo traduz alegria. Os apelos comerciais falam de presentes e de ofertas. É a época que antecede o Natal. As preocupações giram em torno da compra de presentes. As inquietações maiores têm a ver com o que dar aos afetos, aos amigos, conhecidos e clientes. É uma época especial. O próprio ar parece envolto em suave aroma, tornando-se mais leve. Na acústica da alma, as baladas melodiosas da paz se apresentam em concerto. É sim, o Natal que chega de novo. Você já parou para pensar por que existe o Natal? Em meio a tantas coisas a providenciar, você se deu conta o que irá comemorar? Não esqueça que Natal é o aniversário de Jesus. Não se esqueça de lhe preparar uma festa especial. Uma festa que requer só um pouco de tempo e disposição. Uma festa que se faz na intimidade da alma e que se traduz na alegria que você propicia a alguém em nome dele, o aniversariante. Por isso, quando passar pela rua carregando pacotes, olhe ao seu redor. Descubra nas esquinas, na frente das vitrinas iluminadas, vários pares de olhos infantis ansiosos. Eles também sonham, com a única diferença que quase nunca os sonhos deles se realizam. Descubra nesses olhares perdidos nas terras dos sonhos os desejos e ansiedades e aproxime-se. Fale com eles, converse, ouça-os. É possível que você não disponha de recursos para lhes concretizar os anseios, mas fale com eles em nome de Jesus. Sorria, pergunte pela família, demonstre interesse. Alongue o braço, esboce um gesto de carinho. É Natal. Lembre ainda que enquanto você anda de um lado para o outro, entrando e saindo das lojas, consultando preços e catálogos, existem muitos que se encontram imobilizados em leitos de enfermidade e solidão. Busque-os também. Visite-os em nome dele, do divino amor que um dia caminhou pelas vias terrenas e que ainda hoje prossegue meigo e doce nas vielas do mundo, procurando alguém como você. Alguém que disponha de uns minutos, que o ouça e o interprete para outro alguém com um tempinho, um carinho, um simples olá. Especialmente porque esta é a época do Natal. Não perca o tesouro das horas, nem a oportunidade de socorrer ao próximo. Você pode ainda hoje estender o agasalho a quem à noite pede perdão por ser longa e fria. Pode aliviar o suplício dos companheiros que a doença consome, ou dizer a frase calmante para os que quase enlouquecem no sofrimento. Se você se dispuser a isso, sentirá que verdadeiramente está vivendo o espírito do Natal e iluminará a sua vida de amor, transformando os seus dias em um perene dia de Natal. Canção de Natal. Era a véspera de Natal do ano de 1818. Em Hallein, nos Alpes austríacos, o padre Joseph Mohr lia a Bíblia. Quando se detinha nos versículos que se referiam às palavras do visitante celeste aos pastores de Belém. Eis que vos trago uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu o Messias, o esperado. Bateram à porta.
uma camponesa pedia que fosse abençoar o filho de uns pobres carvoeiros que acabara de nascer. O padre colocou as botas de neve, vestiu seu abrigo. Atravessou o bosque, subiu a montanha. Em pobre cabana de 2 cômodos, cheia de fumaça do fogão, encontrou uma mulher com seu filho nos braços. A criança dormia. O padre Mor deu sua bênção ao pequeno e à mãe. Uma estranha emoção começou a tomar conta dele. A cabana não era o estábulo de Belém, mas lhe fazia lembrar o nascimento de Jesus. Ao descer a montanha, de retorno à paróquia, as palavras do Evangelho pareciam ecoar em sua alma. Aproximando-se da aldeia, pôde observar os archotes que brilhavam na noite, disputando seu brilho com o das estrelas. Era o povo que seguia para a igreja, a fim de celebrar ali, em oração, o aniversário do divino menino. A milenária promessa de paz vibrava no silêncio do bosque e no brilho das estrelas. Padre Mor não conseguiu dormir naquela noite. Febricitante, ergueu-se do leito, tomou da pena e escreveu um poema, externando o que lhe ia na alma. Pela manhã procurou o maestro Franz Gruber, seu amigo. Mostrou-lhe os versos. O maestro leu o poema e disse entusiasmado: Padre, esta é a canção de Natal de que necessitamos. Compôs a música para 2 vozes e guitarra, porque o órgão da igreja, o único na localidade, estava estragado. No dia de Natal de 1818, as crianças se reuniram debaixo da janela da casa paroquial para ouvir o padre Mor e o maestro Gruber cantar. Era diferente de tudo quanto haviam escutado. Noite de paz, noite de amor. Dias depois, chegou ao povoado o concertador de órgão. Concertado o instrumento da igreja, o maestro Gruber tocou a nova melodia, acompanhado pela voz do padre. O técnico em concertos de órgão era também um excelente musicista e bem depressa aprendeu letra e música da nova canção. Concertando órgãos por todos os povoados do Tirol, como gostasse de cantar, foi divulgando a nova canção de Natal. Não sabia quem a tinha composto, pois nem o padre Mor, nem o maestro Gruber lhe tinham dito que eram os autores. Entre muitos que aprenderam a canção, 4 crianças, os irmãos Strasser, passaram a cantá-la. O diretor de música do reino da Saxônia, em ouvindo-lhes as vozes claras e afinadas, se interessou por eles e os levou a se apresentarem num concerto. A fama dos pequenos cantores se espalhou por toda a Europa e a canção apaixonava os corações. Mas ninguém sabia dizer quem era o autor. Foi um maestro de nome Ambrose quem conseguiu chegar até Franz Gruber. Haviam-se passado mais de 30 anos, e a história do surgimento da canção de Natal foi escrita em 30 de dezembro de 1854. Não são conhecidas outras músicas de Franz Gruber. A Noite de Paz parece ter sido sua única produção. Não será possível crer que as vozes do céu que se fizeram ouvir na abençoada noite do nascimento de Jesus tivessem inspirado os versos e a primorosa melodia para que nós, os homens, pudéssemos cantar com os mensageiros celestes, dizendo da nossa alegria com a comemoração a cada ano do aniversário do nosso Mestre e Senhor? Comemoração do Natal. Excelso amigo, neste dia de Natal desejamos honrar-te a celeste figura. Na nossa humana pequenez, idealizamos festejos profanos, que em vez de te louvar, por vezes,
ultrajam a mensagem de que és portador. Celeste menino, fizeste-te tão pequeno para servir aos homens, e nós nos cremos tão portadores de grandeza e sabedoria. Deixaste as estrelas e vieste viver entre nós. Nós vivemos na terra e nos acreditamos detentores de todo o poder. Chegamos a este teu Natal um tanto cansados. Os dias que o antecederam foram demasiadamente exaustivos. Precisamos consultar preços, fazer contas e empréstimos, selecionar os amigos que nos receberão os mimos. E relegamos naturalmente ao esquecimento aqueles que não se constituem benévolos aos nossos corações. Deixamos de lado os que não apreciamos, os que nos desapontaram e os que desejamos desagradar. Ah, celeste menino, como estamos longe de comemorar-te um natalício como devido. Esquecemos de te convidar para os festejos e de preparar-te a festa. Preparamo-la para nós somente. Os manjares serão aqueles que mais nos agradam. Também nos requisitaram tempo a escolha do melhor cardápio, a procura pelo melhor buffet. Até passamos algumas horas na cozinha. As bebidas foram selecionadas com todo esmero. É possível que algumas delas nos levem à inconsciência dos atos ou a cometer tolices. Os presentes serão para locupletar as nossas paixões. Endividamo-nos por muitos meses para que hoje os presentes fossem muitos. E tudo será para nós. Doce menino, quando aprenderemos que a festa deve ser tua e os teus desejos é que deveriam ser satisfeitos? Por isso, Jesus, neste Natal, permite que despertemos. Permite que seja este Natal o Natal da nossa consciência desperta. Então, Jesus, no próximo Natal, tu serás o excelso homenageado, o celeste convidado que honraremos na intimidade do próprio coração. As luzes que verás então estarão palidamente representando a luminosidade das nossas mentes e corações, plenos de amor. Teremos a mesa farta, mas não somente a nossa. Teremos pensado na dos nossos irmãos. Teremos sorrisos, trocas de presentes, mas, sobretudo, muitos abraços e reconciliações. Recordaremos da mensagem do perdão, da humildade, da caridade. Ouvirás a música festiva do nosso lar acolhedor, onde estará a nossa família, te aguardando a honrosa visita. Jesus, como aguardaremos este Natal? Conquistador incomparável. Os conquistadores se cercam de legiões de mercenários e de soldados. Estabelecem estratégias de combate e planos ousados de conquistas. Os conquistadores amealham tesouros da terra e com eles pretendem estender o seu poder. Os que os seguem o fazem aguardando recompensas generosas, ou então serem brindados com cargos que lhes conferirão igualmente poder e dinheiro. Ele foi um conquistador diferente. Chegou tendo sido inicialmente anunciado aos corações simples e ouvidos atentos. Há muito aguardado, teve confirmada sua identidade em várias oportunidades. Seu pai enviou um mensageiro especial para lhe anunciar o nascimento, e um coral magnífico coroou de esplendor a notícia alvissareira. Na noite quase fria, envolto em panos, sob a luz de brilhante estrela, ele se fez presente entre os homens. Mostrou-se à beira de um rio, entre pessoas rudes, mas esperançosas. Teve como arauto um mensageiro de voz vigorosa, que dizia ter vindo ao mundo para aplainar as veredas do Senhor. O nome desse mensageiro era João. E tendo-o identificado, endereçou-lhe os 2 primeiros apóstolos,
consciente de que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias cantado pelo povo, esperança da humanidade. Os conquistadores desejam homens adestrados em armas e selecionam os seus seguidores entre os que demonstram agilidade, precisão e eficácia. Ele escolheu homens do povo, pescadores da Galileia, um letrado, um vendedor de quinquilharias, um adolescente apaixonado pelas notícias dos céus. 12 deles compuseram seu colegiado mais próximo. Outros 72, a quem lecionou a arte da compreensão e da paz íntima, elegeu como mensageiros da sua chegada. 2 a 2, esses foram à frente, anunciando pelas aldeias e cidades que o reino de Deus se fazia próximo e que o filho do rei já se encontrava entre eles. Tudo para que quando ele chegasse, a população já o aguardasse na expectativa da boa nova que ele traria. Estrategista excelso, planificou com detalhes a abordagem aos simples e aos poderosos. Esteve na praça, nas estradas, nas montanhas, no vale. Pregou nas sinagogas, no templo suntuoso de Jerusalém, nas casas dos que o acolhiam. Distribuiu a sua palavra, alertando que os que tivessem ouvidos de ouvir, ouvissem. A ninguém constrangeu a segui-lo. O seu era o convite para a paz. Quem a desejasse, que o seguisse. Fez amigos por toda parte. Em Betânia era acolhido pelos irmãos Marta, Maria e Lázaro com todo amor. Pelas bandas de Tiro e Sidom, o lar de um amigo o recebeu generoso em sua passagem. Um certo Simão lhe ofereceu um banquete, às quase vésperas de sua prisão e morte. Um anúncio de despedida. Jesus. Ninguém que o igualasse. Ninguém que realizasse com tanta doçura e firmeza a conquista de tantos corações. Passados mais de 20 séculos de seu retorno ao mundo espiritual, sua presença permanece viva nos corações. Sua vida, seus atos, seus feitos são contados, estudados em detalhes, por todos os que se fazem ávidos da sua tão cantada paz. Jesus, um conquistador incomparável. Sigamo-lo. Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável, que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial.
Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. O grande doador. Ele não tinha o diploma de médico. No entanto, utilizou a medicina do amor para levantar paralíticos, curar cegos e restaurar portadores de hanseníase. Não era advogado diplomado. Contudo, ninguém quanto ele se elegeu como o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Ergueu sua voz para defender a mulher. Esteve em casa de desprezados cobradores de impostos, afirmando com seus atos a isenção de preconceito aos excluídos da época. Ele não possuía fazendas, nem herdades de qualquer sorte. Mesmo assim, estabeleceu um novo reino na terra: o reino do bem, da paz, do amor. E para isso, se serviu da intimidade dos corações. Não improvisou festas, mas compareceu às que lhe foram tributadas, com sua presença, enriquecendo os convivas e anfitriões. Sem deter títulos na área específica, tornou-se o consolo dos tristes e desprezados, acenando-lhes com perspectivas de bom ânimo e esperança. Conhecedor da alma humana, detectava-lhe as dores e a confortava. Por isso, devolveu o filho à pobre viúva de Naim, que o acreditava morto, e às irmãs em Betânia, o irmão enterrado há dias. Não era professor consagrado, tendo-se feito, porém, o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade.
Não recebeu lauréis ou premiação alguma. Apesar disso, foi o maior criador e contador de histórias de que a humanidade já teve notícias. As suas parábolas revolviam os pensamentos dos que as ouviam, e até hoje são recontadas e reflexionadas. Não teve lugar entre os doutores da lei, não ocupou cadeira no Sinédrio. Criou antes a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Incompreendido, sofrendo amarguras desde o lar, reconfortou a todos que o buscaram. Ao desprezado Zaqueu, conforta com sua presença, afirmando assim que ele era filho de Deus e credor do seu amor. A equivocada da Samaria oferta a palavra lúcida e o convite à nova jornada. Ao moço rico, diz da pressa de atender a mensagem do reino que ele apresentava. Tolerando aflições sem conta, semeou a fé e a coragem, apresentando-se como aquele que cuida de todas as ovelhas que lhe foram confiadas. Ferido embora, pensou as chagas morais das mulheres sofridas, do sirineu que o auxilia no transporte do madeiro, da mão benevolente que lhe enxuga o suor da face. Supliciado, vilipendiado pelos homens, expediu a mensagem do perdão em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento, orando ao Pai por todos e entregando mãe e filho um ao outro. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não tinha posses materiais. Era um carpinteiro. Mesmo assim, engrandeceu os celeiros dos séculos. E até hoje, continua a ser despenseiro fiel e prudente, zelando pela humanidade inteira. De braços abertos sempre. Seguindo o exemplo de Jesus, mesmo anônimo ou aflito, apagado ou esquecido, atende à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Oferece o teu coração e, em homenagem ao divino amor na terra, serve com o que tenhas, onde te encontres. Se não és um portentoso luzeiro, sê a lamparina acesa na janela da pousada, como um aceno de esperança ao viajor perdido na estrada. Pensa nisso. O homem de Nazaré. Vinte séculos já se escoaram no tempo. Ao finalizar-se o último milênio, a figura de Jesus foi muito lembrada, ao mesmo tempo contestada. Ainda existem pessoas que afirmam que ele jamais existiu e procuram algumas anotações distorcidas da história para justificarem a sua tese. Contudo, quem na história do mundo realizou o que ele fez em tão pouco tempo e com tão pouco? Ao nascer, não tinha sequer um berço e lhe foi improvisada uma manjedoura onde os animais buscavam alimento. Os primeiros momentos da sua vida passou em um estábulo, entre o calor dos animais e o amor dos pais. O teto não lhe pertencia. Na infância esteve no Egito, na qualidade de estrangeiro, submetendo-se às leis dos homens. Depois de retorno a Nazaré, viveu no lar humilde de um carpinteiro, moldando com suas mãos a madeira para a transformar em mesas, bancos, utensílios vários. Ao iniciar o seu messianato entre os homens, escolheu 12 trabalhadores do povo. À exceção de um deles, Mateus, todos os demais, homens rudes, acostumados a lide com redes e comércio. Não dispunha de recursos amoedados. Pregava à beira do lago, nas praças, nos vilarejos. Utilizava-se das oportunidades nas sinagogas e no templo. Os exemplos, para a pregação do reino que vinha implantar no coração dos homens, colhia das coisas simples, mas expressivas da natureza.
um grão de mostarda para lecionar o tamanho da fé que remove montanhas. Uma figueira que se negava a dar frutos, desatendendo a sua missão, para dizer da necessidade de se produzir sempre. Flores do campo e aves do céu, para ensinar a lição inigualável da providência divina que por todos vela. Ovelhas, para falar de mansidão e da preocupação do pastor para com cada uma delas. Pérolas para dizer da preciosidade das lições que ele trazia do Pai para a terra. Sementes, campos férteis e terras áridas, para se referir ao próprio coração humano ao qual se dirigia. Falou de justiça numa terra cansada de injustiça e sociais. Trouxe a lição da não-violência num mundo envolvido em muitas guerras. Ensinou que o Divino Criador é Pai de todos, sem diferença de nacionalidade ou condição social. Ninguém disse o que ele disse e da forma que o fez. E até hoje, ninguém teve o seu aniversário comemorado todos os anos, pelo mundo todo, durante mais de 2000 anos. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. O seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, os que aguardam por melhores dias. O seu convite é para o prosseguimento da autossuperação na rota da perfeição.